Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos às 14 horas e 20 minutos. Declaro abertos os trabalhos da 51ª sessão extraordinária. Boa tarde a todos. Nessa sessão, iremos deliberar sobre as contas do prefeito municipal referentes aos exercícios de 2015 e 2016. Vamos à regra do jogo. O artigo 31 da Constituição Federal estabelece que compete à Câmara Municipal realizar a fiscalização do município mediante um sistema denominado controle externo. De forma resumida, esse controle é realizado pela Câmara Municipal com o auxílio de um órgão técnico denominado Tribunal de Contas. A cada ano, os auditores do Tribunal de Contas coletam informações sobre a administração do município e elaboram um relatório. O relatório é julgado pelo próprio Tribunal de Contas após a ampla defesa do interessado, no caso, o prefeito municipal auditado. O resultado desse processo é denominado parecer prévio. O parecer prévio é encaminhado à Câmara Municipal, a quem compete confirmá-lo ou rejeitá-lo. Ao confirmar ou rejeitar o parecer prévio do Tribunal de Contas, o plenário da Câmara fará nada mais, nada menos que julgar as contas do prefeito municipal em última instância, na esfera político-administrativa. É justamente para isso que a Câmara Municipal de Taubaté reúne-se hoje, dia 24 de junho de 2019. Nesta sessão serão julgadas as contas do prefeito municipal de Taubaté referentes aos exercícios de 2015 e 2016, por meio do acolhimento ou da rejeição do parecer prévio favorável emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Para que não pairem dúvidas sobre a forma de deliberação, relembro aqui o que diz a Constituição no parágrafo 2º do artigo 31. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Dessa forma, o parecer prévio que o Tribunal de Contas emitiu e que é favorável às contas do prefeito municipal só deixará de prevalecer se 13 dos vereadores votarem sim ao projeto de decreto legislativo que será colocado em votação. Feitas essas explicações e constatada a presença de 2/3 dos vereadores, passamos à ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do primeiro item da ordem do dia. Boa tarde, prefeito. Presidente, projeto de decreto legislativo número 8 de 2019. Rejeita o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre as contas do prefeito municipal de Taubaté referente ao exercício 2015. Em discussão à votação, eu quero lembrar a todos que só haverá essa oportunidade para discutir a matéria. Não teremos encaminhamento de votos, tampouco justificativas. O vereador Guará Filho, relator da matéria, e os demais membros da Comissão de Finanças e Orçamento serão os primeiros a falar. Vereador Guará Filho, Vossa Senhoria abrirá a discussão. Solicito à mesa, por gentileza, abrir as inscrições. Não, ele é como autor, pode escrever. Quem quiser escrever, está aberto a inscrição. Lorena. Não está liberada a inscrição ainda não. Ah, agora sim.
Solicito à mesa encerrar a inscrição. Vereador Guaral, o primeiro a fazer uso da tribuna. Muito boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos nobres colegas aqui presentes, munícipes também, os telespectadores da TV Câmara e os que nos assistem também pela internet. Hoje, um dia importante para a cidade de Taubaté, a votação das contas do prefeito municipal Ortiz Júnior no exercício 2015. E só para contextualizar, dentro da Comissão de Finanças, a vereadora Lorene foi a relatora do projeto, deu um parecer contrário às contas do prefeito em 2015 e eu, como voto discordante, apresentei os meus argumentos e a vereadora Vivi votou junto conosco na Comissão de Finanças, aprovando, um parecer prévio aí da Comissão de Finanças, aprovando as contas do prefeito Ortiz Júnior. Então, por isso que eu estou falando aqui, nesse momento, sobre a nossa decisão na Comissão de Finanças. Relatório, tá? Eu fiz questão de ler ele na íntegra, justamente para ficar registrado e para a população também poder entender como é que funciona. Eu peço perdão aí pelos argumentos técnicos, que às vezes a gente não vai conseguir entender, mas é importante deixar registrado. Do relatório, por meio do ofício, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por sua unanimidade regional de São José dos Campos, encaminhou para esta Câmara Municipal o processo de prestação de contas da Prefeitura Municipal de Taubaté, referente ao exercício de 2015, lido no expediente da 93ª Sessão Ordinária, realizada em 16/4/2019. O processo foi encaminhado para a Comissão de Finanças e Orçamento para as providências referentes ao artigo 218 do Regimento Interno dessa Casa. O prefeito municipal foi devidamente intimado para apresentar defesa, prazo que deixou escoar sem defender-se. Em 5/6/2019, vereadora que é companheira na Comissão de Finanças, Lorene, na condição de relatora do processo, exarou parecer contrário à aprovação das contas da Prefeitura referente ao exercício 2015, baseado nos relatórios técnicos do Tribunal de Contas e os pareceres prévios do Ministério Público de Contas. Do nosso voto discordante, compete à Comissão de Finanças e Orçamento manifestar-se sobre o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas, nos termos do artigo 218 do Regimento Interno dessa Casa. Em seguida, logo no artigo 220 do Regimento Interno, consta a prerrogativa de que os demais membros da comissão, no prazo comum de 10 dias, apresentem voto divergente fundamentado, sendo o que passamos a fazer. Respeitando o entendimento da nobre vereadora Lorene, relatora, dela preferimos discordar pelas seguintes razões. Em primeiro lugar, o que é submetido à apreciação da Câmara Municipal é o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Em outras palavras, cabe ao Poder Legislativo apreciar estritamente a conclusão do órgão colegiado da Corte de Contas. Isso significa que a Câmara Municipal não analisará relatórios técnicos internos nem pareceres do Ministério Público que auxiliam no embasamento da decisão final, pois o julgamento das contas recairá apenas e tão somente sobre o parecer exarado pelo Tribunal de Contas, conforme determina o parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição Federal. Por essa singela razão que discordamos do parecer emitido pela nobre vereadora relatora, visto que seu parecer conclui pela rejeição das contas com base nas ocorrências registradas pela fiscalização in loco e pelas considerações dos órgãos técnicos do Tribunal de Contas do Estado, bem como na manifestação do Ministério Público de Contas de São Paulo. Ora, referidas manifestações que compõem o procedimento interno de análise das contas não são submetidas à Câmara Municipal para o julgamento, mas apenas e tão somente o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado. Portanto, o presente voto divergente cinge-se à análise do parecer prévio, conforme determina expressamente a Constituição Federal. O parecer prévio foi emitido pela primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado, em sessão realizada no dia 5/12/2017,
concluindo ainda pela expedição de advertências, alertas e recomendações ao município de Taubaté. Consta no parecer prévio que a instrução demonstra que a administração de Taubaté, durante o exercício de 2015, observou as normas constitucionais e legais atinentes à aplicação na saúde, na transferência do 12º ao Legislativo, nos encargos sociais, INSS, FGTS, o repasse para a Previdência do município e o PASEP, remuneração dos agentes políticos e precatórios. O parecer prossegue asservando na sua análise que no que diz respeito à qualidade dos gastos, considerando as informações prestadas a essa corte, o município de Taubaté, é bom frisar isso, obteve o IEGM, que significa Índice de Efetividade na Gestão Municipal, o conceito B, ou seja, categoria efetiva. Então, Taubaté foi incluído aí como categoria efetiva e teve seu índice de efetividade da gestão municipal aprovado em 2015. Os resultados financeiros, econômicos e patronais foram positivos. O laudo técnico apontou que a prefeitura possuía uma liquidez face aos seus compromissos de curto prazo com R$1,7 para cada R$1 de obrigações. Então, com sobras, o município de Taubaté. A dívida ativa elevou-se em 184,84%, acréscimo decorrente da inscrição de multas, juros e correções monetárias do estoque da dívida do município. Mesmo com a expansão do saldo da dívida, houve o recebimento no período de montante correspondente a 12,42% do saldo inicial, recomendando-se incremento no esforço arrecadatório por novos meios de cobrança. Após ajustes no decorrer da execução orçamentária, a aplicação no ensino municipal atingiu o equivalente a 26,53% das receitas provenientes de impostos, atendendo ao disposto no artigo 212 da Constituição Federal. Quanto aos recursos do Fundeb, 66,10% foram aplicados no magistério, cumprindo o artigo 60, inciso 7º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Todavia, após ajustes da fiscalização e do setor de cálculos da assessoria técnica do Tribunal de Contas, restou apurado a utilização de 87,87% das receitas recebidas pelo Fundeb no exercício de 2015. A respeito do aporte para a cobertura do déficit atuarial, o Tribunal de Contas acolheu a avaliação do setor de cálculos da assessoria técnica e considerou impróprias as conclusões levadas a efeito pela equipe técnica e esse título das contas do exercício de 2015. O parecer prévio destacou precedente oriundo de reexame das contas do prefeito de Campinas, como exemplo aqui, que, não obstante tenha considerado inelegíveis ao ensino os aportes financeiros concedidos ao regime próprio de previdência municipal, firmou o entendimento permitindo aos administradores a reformulação gradual de seus orçamentos, modulando a não inclusão dos gastos com inativos no percentual do ensino, somente a partir do exercício de 2018. Nós estamos falando aqui das contas do prefeito do exercício 2015. Ainda quanto ao Fundeb, a deficiência na aplicação dos recursos atingiu 12,13%, em razão das impugnações das despesas pagas à Unital por meio de convênios, destinadas para o desenvolvimento de atividades não elegíveis no ensino. Com o objetivo de reverter essa situação, o prefeito contestou, argumentando que os valores permaneceram depositados na conta da Unital para o pagamento de rescisões trabalhistas quando do término do convênio, e tal procedimento possuiria fundamento no artigo 11b do Decreto Federal 6.170/2017. Diante disso,
levando em consideração que em 2013 e 2014, os saldos dos convênios também permaneceram depositados na conta da Unital, e nem por isso a inspeção incluiu esse numerário na aplicação do ensino na totalidade dos valores repassados em ambas as contas, a impropriedade foi levada ao campo das recomendações. Então, o Tribunal de Contas recomendou ao prefeito, ao município de Taubaté, algumas questões pontuais, para que a administração evite tal procedimento, a fim de que os recursos do Fundeb sejam aplicados nos termos correspondentes à lei do Fundeb, que especificou aqui seu artigo 21, parágrafo 2º da lei 11.494/97. Da mesma forma, também foram considerados como gastos do Fundeb os recursos repassados à Unital, mediante os convênios, uma vez que havia a possibilidade de se reconhecer o cunho educacional das despesas em face dos documentos, dos documentos e argumentos apresentados pelo prefeito em sua defesa. Nesse sentido, o Tribunal de Contas de São Paulo reconheceu, aspas, no caso do município de Taubaté, resta comprovado que o repasse destinado a convênio, monitores e oficinas teve por objetivo a implantação do ensino em tempo integral na cidade de Taubaté, ampliando a permanência do aluno na escola com a utilização de outras atividades para se chegar ao objetivo da educação básica, com a articulação curricular que envolva atividades artísticas, músicas, culturais, tecnologias, esportes, lúdicas, com as disciplinas básicas nacionais comum. Então, merece ser lembrado que a possibilidade de utilização dos recursos do Fundeb nas atividades correlatas àquelas constantes dos convênios firmados com a Unital está prevista no artigo 21 da lei do Fundeb, no item 5.12 das orientações sobre a aplicação de recursos do fundo editadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, da FNDE, bem como na página eletrônica do Tribunal de Contas, do link Questões sobre o Ensino. Diante de todo esse quadro, refeitos os cálculos, constatou-se a utilização integral, isso é importante ficar frisado aqui, diante de todo esse quadro, e refeitos os cálculos, constatou-se a utilização integral dos recursos do Fundeb, cumprindo o quanto previsto no seu artigo 21. Posteriormente, foi emitido alerta ao município de Taubaté para que, a partir de então, as propostas orçamentárias contemplem a dotação em sentenças judiciais para que até o exercício de 2020 seja quitado o valor devido, conforme a orientação do Tribunal de Contas do Estado, veiculada pelo comunicado SDG 32/2015. Quanto às despesas com pessoal, o sistema Aldesp indicou que o Poder Executivo despendeu 52,43% da receita líquida. Esse cálculo foram acrescentadas as receitas e despesas da Unital. Contudo, o relator acompanhou o posicionamento do Tribunal de Contas do Estado nas contas de 2010, 2011 e 2014, ao considerar indevida essa inclusão, uma vez que a universidade é uma autarquia municipal autônoma, com recursos próprios e administração patrimonial. Obrigado. E patrimonial e financeira independente da prefeitura. Também foram incluídas as despesas com mão de obra, despesas com mão de obra terceirizada proveniente de contratos firmados. Sendo assim, refeitos os cálculos, os gastos com pessoal e reflexos do importe de 54,20% em relação à receita corrente líquida, ultrapassou o limite de 54%. Senhor presidente, se eu pudesse
ampliar meu tempo, não sei se é regimental, mas eu estou finalizando, por favor. É importante. O parecer anota que a regra de recondução prevista no artigo 23, isso é importante ficar frisado aqui, porque houve uma contestação com relação, e uma divergência na finança com relação ao gasto com pessoal que a prefeitura cometeu, que foi 54,20%, que seria e é superior ao limite máximo previsto pela responsabilidade fiscal. Só que existe, na própria lei de responsabilidade fiscal, um artifício que diz o seguinte: se o PIB do país for inferior a 1% de crescimento, os municípios ganham mais 2 quadrimestres para conseguir essa regularização. E Taubaté conseguiu. Então, o parecer anota que a regra da recondução, prevista no artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, determina que o percentual excedente seja eliminado nos 2 quadrimestres seguintes. Já o artigo 66 da mesma lei permite que sejam duplicados os prazos da recondução das despesas dessa espécie quando verificado o baixo crescimento do PIB nacional, inferior a 1%. Então está aqui o artigo 66. Os prazos estabelecidos nos artigos 23, que é o que fala sobre o limite 31 e 70, serão duplicados no caso de crescimento real baixo ou negativo do produto interno bruto, do PIB nacional, regional ou estadual, por período igual ou superior a 4 trimestres. Parágrafo 1º. Entende-se por baixo crescimento a taxa de variação real acumulada do PIB inferior a 1% no período correspondente aos 4 últimos quadrimestres. A unidade regional de São José dos Campos, nos autos, apurou que os gastos excessivos com o pessoal foram, importante, eliminados nos exercícios seguintes, uma vez apurada percentuais inferiores a 54% da receita corrente líquida, nos 3 quadrimestres de 2016, 52,07, 52,22, 52,16 e assim respectivamente. Por fim, com advertências, alertas e recomendações, o Tribunal de Contas do Estado exaurou o parecer favorável às contas do exercício 2015, determinando a abertura de autos apartados para análise apenas dos convênios da Unital. Bom, diante de todo esse quadro, a Câmara Municipal não poderia rejeitar as contas da Prefeitura desse período, apoiada unicamente na questão do emprego dos recursos do Fundeb para aportes ao IPMT, ou no excesso de despesa com pessoal, decorrente da inclusão de mão de obra terceirizada. Se essa questão foi afastada pelo Tribunal de Contas do Estado, ao analisar a defesa apresentada pela própria Prefeitura de Taubaté. Por isso, ressaltamos a observação anterior da necessidade de visão global do processo, inclusive da participação fiscalizatória da Câmara Municipal durante a execução orçamentária, e não apenas de relatórios técnicos parciais ou de manifestação do Ministério Público, que são submetidos à posterior refutação da defesa, como foi. Assim sendo, por não verificarmos qualquer ofensa à lei de responsabilidade fiscal, nós exauramos na Comissão de Finanças parecer favorável às contas da Prefeitura Municipal de Taubaté, e do qual eu exaro aqui e peço aos nobres vereadores que também votem favorável aí às contas do prefeito 2015, porque o Tribunal de Contas deu favorável, o que tinha apontado foi arrumado e eu não vejo nenhum problema. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado pela tolerância. Próxima vereadora a fazer uso da tribuna, vereadora Lorene.
Boa tarde, presidente, vereadores, vereadoras, toda a população que nos acompanha pela TV Câmara nessa tarde importante em que a gente compreende hoje aqui uma das nossas principais atividades e atribuições enquanto vereadores e vereadoras, componentes do Poder Legislativo. Eu gostaria de pedir à TV Câmara que pudesse colocar a minha apresentação e eu quero aproveitar dessa data, desse momento, para fazer o processo de educação política em que eu acredito, democratizar o acesso à informação, compartilhar e tentar tornar acessível toda a dificuldade do que a gente discute aqui e a importância do que a gente discute no plenário da Câmara Municipal de Taubaté. Artigo 31 da Constituição Federal. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo na forma da lei. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados ou dos municípios ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios em que houver. Então, o começo da conversa é de que a gente vota hoje as contas do prefeito do ano de 2015 e temos aí em breve as contas de 2016 também, com base e o auxílio do parecer do Tribunal de Contas. Não significa que nós temos que cumprir em qualquer hipótese o que o Tribunal de Contas coloca de forma auxiliar para que este plenário, para que a classe política eleita da cidade de Taubaté possa votar. É isso que manda a Constituição da República no artigo 31, que fala da nossa competência fiscalizatória, né? E aí, pode passar. Depois vem a nossa lei orgânica da cidade de Taubaté, que pega lá o artigo 31 da Constituição Federal e traduz para o nível do município no artigo 42, colocando que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial, operacional da cidade vai ser feita aí quanto à legalidade, legitimidade e economicidade da aplicação dos recursos, das receitas, do dinheiro do povo de Taubaté, exercida pela Câmara Municipal, mediante o controle externo, que é o que nós fazemos agora, nessa data importante. O controle externo é exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Parágrafo 1º, artigo 42 do Regimento Interno e da Lei Orgânica do município, no caso da Lei Orgânica do município de Taubaté, certo? Auxílio do Tribunal de Contas. Então agora eu vou partir para o auxílio que o Tribunal de Contas nos dá para votar as contas do prefeito do ano de 2015 nesse sentido. Avança pra gente, Má? Ali está como é que funciona, tá, gente? O procedimento, claro, aí, para você em casa que nos acompanha também. Vem aqui, presencialmente, técnicos concursados em concursos públicos difíceis, que um monte de gente estuda bastante tempo para tentar passar, e vai lá, passa como técnico lá fiscal do Tribunal de Contas, altos salários, inclusive, estão sendo discutidos aí na reforma da Previdência do nosso país, e esses técnicos que estudaram muito para passar no concurso, eles vêm até aqui, presencialmente nas cidades, né, fazem ali por amostra, a seleção, a escolha, e aí eles solicitam, departamento tal, me dá o documento, e eles sentam e analisam o documento. Outro departamento, me pega o processo número tal, do ano tal, e eu quero dar uma olhadinha nele, e ele solicita o documento e analisa. Aí ele pega o documento e fala, vejo a necessidade de eu ir em loco, ir no lugar onde está dizendo que aconteceu essa licitação, essa compra, esse serviço, e ele vai lá, esse funcionário concursado do Tribunal de Contas vai até o lugar, analisa o que é que foi feito, se está de acordo a obra, o que foi contratado, o que não foi, em loco, analisa, pesquisa, bate com a legislação para ver se está de acordo com a questão contábil, financeira, com a legislação do nosso país também. Aí ele elabora relatórios, tá? E faz apontamentos à cidade, à prefeitura, no caso Taubaté, mas em qualquer outra deste país,
apontando ali as correções, as falhas, as necessidades de melhoria para a sustentabilidade das contas. Inclusive, quero ressaltar, como sempre faço, os pontos em que o prefeito Ortiz Júnior atendeu às recomendações, fez o que tinha que fazer, fez a lição de casa. Ele, por exemplo, criou a Controladoria Geral do município, que essa casa aprovou, que recentemente foi instituída, a Controladoria Geral e também a Procuradoria Jurídica. Foram apontamentos anteriores do Tribunal de Contas que apontaram que a cidade de Taubaté tinha que criar a sua Controladoria Interna e também a sua Procuradoria Jurídica autônoma, independente, não como era antes, uma Secretaria de Negócios Jurídicos com um secretário político indicado pelo prefeito. Então, todos esses apontamentos do Tribunal de Contas, por exemplo, são alguns dos quais o prefeito já cumpriu, já está cumprindo e merece o nosso reconhecimento por isso, está fazendo a sua tarefa, a sua função enquanto gestor da cidade. Aí, com a análise técnica dos apontamentos, vem para o item 4 ali, ó, a análise política dos conselheiros do Tribunal de Contas. E por que eu digo que é uma análise política? Porque o voto final do conselheiro, quem é este conselheiro? Este conselheiro do Tribunal de Contas, que não são aqueles técnicos que estudaram para passar no concurso público, que vieram aqui até a prefeitura, solicitaram os documentos, analisaram presencialmente as contas e a cidade de Taubaté. Não são estes. Este último voto, o voto final, ele é de um conselheiro que é indicado pelos governadores dos estados, em todos os estados, aqui em São Paulo ou em qualquer outro, certo? Então, nós tivemos aí, no caso Antônio Roque Cittadini, eu gostaria de mostrar, inclusive, o currículo do conselheiro do Tribunal de Contas, que teve a sua nomeação, né? Quem é conselheiro do Tribunal de Contas? Fica lá disponível o currículo do conselheiro. No caso do Antônio Roque Cittadini, ele inclusive foi um dos criadores do MDB. Então são pessoas políticas, tá bom? Componentes ali comprometidas com o equilíbrio político da gestão pública nas cidades, no estado e no nosso país, porque também existe o Tribunal de Contas da União, que aprovaram contas como da ex-presidente Dilma, que inclusive foi impeachmentada por um processo de entendimento político do plenário, né, do Congresso Nacional, porque se for analisar lá nas contas, assim como as do prefeito Ortiz Júnior, tem um voto final de conselheiro favorável, certo? Também quero citar, no caso do ex-governador Alckmin, o conselheiro que avaliou as contas de Geraldo Alckmin, ele também, apesar de todos os apontamentos técnicos, dos técnicos que vieram na cidade ou que foram no governo do estado avaliar as contas, ele também contradisse o que os técnicos colocaram e fez lá o seu voto político, colocando, inclusive, que o Geraldo Alckmin tinha suas contas favoráveis, apesar de ter uma discrepância de 15 bilhões de reais nas contas do governo do estado no ano em que eu estou fazendo referência do relatório do Tribunal de Contas sobre o governo do estado de São Paulo. Tá tudo bem, faz parte do processo político, né? Quer dizer, eu não acho que tá tudo bem, na minha opinião. Mas se as instituições, se as leis do país construíram os sistemas de freios e contrapesos, né, de organização das instituições públicas dessa forma, a gente acata, né? Muito bem, e agora eu parto tendo explicado para vocês como é que funciona a lógica do que a gente está votando aqui, da discussão que a gente faz, e que o vereador Guará, que me antecedeu, muito bem explicou também, apontando o artigo 31, apontando os posicionamentos dele, da vereadora Vivi, que contrariaram o meu voto contrário, né? Foram contra o meu voto contrário e foram favoráveis às contas do prefeito. Está tudo correto dentro da normalidade do que deve acontecer nesse processo, que é um processo político de votação de contas de prefeito ou do chefe do Poder Executivo, seja no município, seja no governo, seja na presidência da República, tá bom? Agora eu vou então os pontos que justificam, do meu ponto de vista, do meu voto político, o que me deve fazer contrariar, né, e reprovar as contas do prefeito Ortiz Júnior. E aí eu fiz a minha escolha livre, política, e cada
membro do Poder Legislativo de Taubaté ou de qualquer outra cidade pode fazer a sua escolha do jeito que bem entender, mas eu pautei a minha escolha no relatório técnico dos técnicos do Tribunal de Contas, que diz o seguinte: constatações da assessoria técnica, tá? A gente tem lá. Em síntese, relata a assessoria técnica jurídica do Tribunal de Contas que falhas relativas ao descumprimento do artigo 21 da lei do Fundeb aconteceram, por exemplo, conforme demonstrado pelo assessor especializado nas folhas 389 a 410 do relatório, o município aplicou o correspondente a 87% dos recursos do Fundeb, havendo glosas das despesas pagas à Unital por meio de convênio. O que é isso, gente? O Tribunal de Contas entende que o convênio que Taubaté tem com a FUST não pode ser entendido como gasto com o pessoal de educação, porque é terceirizado. Então, não vou ficar lendo, já vou pular para o próximo, pode pular para a próxima, que também tem a ver, porque ali nessa folha, eles apontam, inclusive, que a terceirização acaba sendo um problema, né, para as contas do prefeito municipal, e esse problema vem sendo debatido aqui no plenário da Câmara também, que é o caso da sustentabilidade da aposentadoria dos servidores efetivos. Porque além da redução de idade de pessoas trabalhando, né, da pirâmide etária, a gente envelhecendo, vivendo mais tempo, vai ter mais gente para o IPMT pagar de aposentadoria e o prefeito, menos gente contribuindo, porque o prefeito vem numa prática de terceirizações, de contratar pessoas que não estão contribuindo com o IPMT, estão contribuindo com o regime geral de previdência. Então, este é um dos apontamentos que, por consequência, dá para a gente identificar aqui nos apontamentos dos técnicos do Tribunal de Contas, certo? Também tivemos aí a falta de consistência nas informações. Aí eu chamo a atenção para o próximo slide ali, o 7º, que fala planejamento das políticas públicas, execução de despesas inadequadas ao atendimento da política de criança e adolescente. E aí a gente não vê no município de Taubaté o orçamento com clareza e detalhamento, que eu sempre cobro aqui, a ponto de demonstrar que recursos estão sendo implementados para o orçamento criança, conforme manda o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E este é um dos apontamentos da assessoria técnica jurídica lá do Tribunal de Contas. Agora, o que eu fico triste por saber que está acontecendo, mas fico feliz por saber que está coerente com o que eu acredito, com o que eu defendo, com o que eu sempre trago nessa tribuna, e inclusive tenho o apoio dos meus pares de toda a Câmara Municipal, é com relação à transparência. Como vocês podem ver ali em negrito, está escrito assim: análise dos limites e condições da Lei de Responsabilidade Fiscal. Discrepância entre os saldos de garantias concedidas e contragarantias recebidas, desatendendo as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e, em negrito, descumprindo o princípio da transparência. Certo? E da evidenciação contábil nos dados informados. Agora o mais sério, tá? Em negrito ali também. Impossibilitando a verificação da aplicação dos recursos provenientes de alienação de ativos. Então, Câmara Municipal, eu fico feliz que eu tenho o apoio de cada um de vocês e que eu sempre agradeço quando a gente luta aqui nessa Câmara por transparência. Porque eu fico satisfeita em saber que nacionalmente, que lá no Tribunal de Contas no Estado de São Paulo, que todos os técnicos e pessoas que têm estudado e se dedicado à melhoria do governo, da eficiência da aplicação dos recursos na gestão pública deste país, estão também, assim como esta casa, preocupados com a transparência. E a ausência de transparência não permite que se saiba de forma consistente como é que estão as contas. Os próprios técnicos usaram essas palavras: falta de evidenciação contábil e ausência de fidedignidade da informação. Está escrito: ausência de fidedignidade da informação. Não tendo fidedignidade da informação, fica muito fácil, por exemplo, dizer que tem saldo para uma coisa, que tem capacidade financeira para fazer empréstimo, mas falta dinheiro para dar reajuste de servidor, por exemplo.
sem transparência suficiente, sem capacidade de evidenciação contábil, fica conveniente ao político, ao líder do governo, fazer as suas próprias escolhas com base nos seus interesses, nas suas políticas prioritárias, nas suas próprias vontades. Sem... Obrigada. Então, como eu colocava, a gente tem aí que a falta de transparência é apontada pelos tribunais de contas. E se eu reconheci aqui que o prefeito cumpriu a sua tarefa, arrumando alguns dos apontamentos, como a criação da controladoria jurídica, como a criação da procuradoria jurídica, ele tem feito a lição de casa em alguns pontos e, infelizmente, na transparência ainda deixa muito a desejar e deixa insuficiente a nossa capacidade de avaliar e coloca aí contas que ficam difícil dos vereadores fazerem o seu trabalho aqui, comprometido, questionando os valores, se o município tem saldo e saúde financeira suficiente para contrair empréstimos, mas não tem saldo suficiente para dar o reajuste devido de direito do servidor público municipal dessa cidade, né? Então, resumidamente, estes eram alguns dos apontamentos que eu tinha para citar, mas foram feitos vários outros. Eu escolhi estes porque achei que eram os mais importantes, os mais interessantes para o nosso debate aqui. Também tem apontamentos na saúde, tem apontamentos de que realização de admissão de pessoal, ao passo em que a prefeitura tem cedido servidores a outras esferas da administração pública. Então, a prefeitura contrata terceirizado, com a justificativa de que precisa contratar terceirizado, mas não chama a pessoa que foi aprovada em concurso público. E, por outro lado, se ela está precisando de servidor para contratar terceirizado, ela cede outros servidores, por exemplo, para a justiça nesse país, né, para a justiça desse município, que também sempre aponta dificuldade aí de pessoal, financeira, para conseguir dar conta do seu trabalho no judiciário. Então, estes são alguns dos meus embasamentos que eu apresento aos meus colegas e que justificam o meu voto contrário. Porque, embora este seja um processo de opinião, eu reconheço e valorizo as opiniões de cada um dos meus colegas aqui e justifico para a população que a minha opinião eu decidi amparar em critérios técnicos, colocando acima de qualquer coisa o cuidado com a vida de Taubaté, o cuidado com a cidade de Taubaté, porque eu acredito que sempre pode melhorar e que, através de fiscalização eficiente das nossas contas, de um gasto público eficiente, com mais qualidade, para garantir melhores resultados com o mesmo dinheiro empregado, a gente consegue construir uma cidade melhor para a gente viver. Muito obrigada, presidente. Eram essas as minhas considerações. Vereador Douglas. Ô, Douglas, é a Vivi. É da Comissão de Finanças, você é o próximo. Desculpa aí. C10, mano, C10. Bora pular. Não, eu sou da comissão, tem que falar. Os três da comissão. Boa tarde a todos, presentes, nobres pares, telespectadores, munícipes presentes, importantíssimo. O meu parecer favorável, o vereador Guará, ele praticamente já pontuou tudo aqui, os motivos que a gente assinou junto. Eu só queria fazer algumas colocações que eu acho importante, da justificativa do meu motivo da aprovação. Um deles é que 48,5% da receita corrente líquida com despesa pessoal poderia ser até 54% e o prefeito está em 48,5%. 2012 nós tínhamos o Peixoto que ia até 56%. Ortiz reduziu 8%, isso representa uma economia de 80 milhões por ano.
em investimento. 26,5% de toda a arrecadação em educação, o mínimo é 25%. O prefeito está com 1,5% de investimento na educação. Também investimento que deveria ser 15% até 15%, mínimo. O prefeito investe 27% na saúde. 1% do precatório pago, que é obrigatório. Não tem déficit financeiro. O prefeito gastou exatamente o que arrecadou. Exatamente o que arrecadou. O julgamento foi unânime do tribunal de 2015. 2016 foi pleno do tribunal. Não tem autos apartados. Tá aqui, não sou eu que estou inventando, tá aí, ó. Os apontamentos, a maioria, o prefeito já resolveu, gente. Os outros são recomendações para ser ajustado no próximo exercício, tá? E foram ajustados. O Tribunal de Contas aprovou a conta do prefeito de 2015 e 2016. Eu e o vereador Guará sentamos juntos, analisamos, estudamos e não vimos nenhum apontamento que não aprove a conta do excelentíssimo prefeito. Eu deixo até os meus parabéns aqui para o prefeito. 80 milhões de economia do último governo que nós tínhamos na cidade, do Roberto Peixoto. Investimento mínimo 15% na saúde, nós estamos com 27%. Nós estamos vendo a cidade crescer. É só olhar. É só olhar na cidade, olhar na rua, ver os investimentos. Prefeito no segundo mandato, praticamente o último ano, e disparado em obra. Os vereadores estão recebendo a quantidade de obra em andamento aí, no celular. Então, assim, infelizmente, gente, contra fatos não há argumento. Super, mega, hiper aprovada a conta do prefeito. Vou junto com o Tribunal de Contas e é isso. Essas são as minhas considerações. Muito obrigada. Vereador Douglas. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, novos vereadores, munícipes aqui presentes. Você que nos acompanha e vai nos acompanhar pela TV Câmara, né? Esse é o parlamento, posições favoráveis, posições contrárias, mas o mais importante de tudo isso, que nós estamos analisando contas, discutindo o futuro da cidade de Taubaté. Muito bem colocado pela vereadora Vivi, pelo vereador Guará, pela vereadora Lorene, que também fala um pouco de orçamento público, mas o mais importante, uma fala da vereadora Lorene aqui, com todo respeito que eu tenho por ela, ela sabe disso, porque política se faz com diálogo. Esse é um voto político, vereador Guará. É um voto político que coloca a cidade de Taubaté à frente de outras cidades, porque aqui a gente não faz acordinho de bastidor. E aí, vereador Bob, nós não nos elegemos com o prefeito Ortiz Júnior. Pelo contrário, nós apanhamos na eleição muito do prefeito Ortiz Júnior, quando candidato a prefeito, mas os votos que nós tivemos a confiança da população, e a confiança do povo de Taubaté não pode ser colocada em xeque a questão técnica, por exemplo, dessa discussão. Permite uma parte, o vereador certeza, Douglas? vereador. Eu acho interessante, eu não me inscreveria e agradeço o senhor por me permitir a fala aí. Eu acho interessante, e até eu estava aqui conversando com a vereadora Lorene, e falei, vereadora, eu pedi vista por conta até mesmo da senhora não estar presente aqui, para a senhora manifestar o embasamento da senhora, que foi um embasamento perfeito. Ela trouxe aqui os dados importantes, e foi essa a minha dúvida perante as contas do prefeito, o qual foi apresentado aqui. Por isso pedi vista, e uma crítica que tem que ficar aqui, vereador Douglas. Faz mais de uma semana que a gente está tentando conversar com o governo. Se não fosse a Vossa Excelência tirar as minhas dúvidas, sanar as minhas dúvidas, o governo pecou nessa questão. Então tem que ficar avisado para o governo que tudo não vai passar mais no rolo compressor aqui. Tem que conversar, tem que discutir a cidade, tem que falar com os vereadores e parar com esse medo de falar com os vereadores. Se não fosse Vossa Excelência, que executa o papel perfeito de líder, não tivesse tirado as minhas dúvidas, eu sinceramente estava em dúvida na questão do voto. Então, parabenizar o senhor e mostrar ao governo que ele precisa começar a dialogar com os vereadores, precisa começar a dar atenção para os vereadores dessa casa, principalmente da base de apoio. Se o vereador da base não está sendo atendido para tirar as dúvidas do projeto de prestação de conta do prefeito, fica difícil. Mas parabéns a Vossa Excelência por
por essa dinâmica, por trazer a clareza dos fatos. Vereador, tenha certeza que eu sempre usei essa tribuna com muita coerência, respeitando a oposição, respeitando a situação, porque oposição burra e situação cega não se faz uma cidade prosperar. Oposição burra e situação cega não faz cidade prosperar. O que faz é o ato de discutir. Quero parabenizar o vereador Guará, que muito boa, inclusive tem uma equipe excelente, excelentes profissionais. A doutora que trabalha com o vereador Guará é uma excelente profissional. Eu tenho certeza que nos deixa seguro dessa aprovação, e eu vou usar a fala da vereadora Lorene aqui, que disse que esse voto do relator é um voto político. E votos políticos têm que ser pensados na questão da estrutura desse voto. Qual que é a estrutura desse voto? O que está acontecendo na cidade de Taubaté? A melhoria que está acontecendo na cidade de Taubaté, né? Nós estamos prosperando em vários setores na cidade de Taubaté, né? E aí tem uma outra colocação aqui que eu quero usar, com muito respeito à vereadora Lorene, e fala, olha, por que não deu aumento para o funcionário, né? Colocou isso aqui, sendo que tem dinheiro para investir em LED, são orçamentos diferentes, pelo amor de Deus, né? São comprometimentos orçamentários diferentes, de rúbricas diferentes. A vereadora sabe muito bem que eu estou falando, que é estudiosa dessa questão orçamentária. Agora, não dá para fazer desse voto um voto político da vereadora Lorene, que ela está fazendo um voto político, e a gente tem que respeitar. Mas é um voto político contrário, totalmente contrário. E a vereadora Lorene está fazendo o papel dela de oposição. Quando ela cita aqui o governo Dilma, mas aquilo nada mais que foi um voto político dos deputados. E nós estamos vendo aí, colhendo os frutos de toda essa situação que nós estamos vendo no país. Então a gente tem que pensar na cidade, pensar nas coisas que estão prosperando. Tem muita coisa, vereador Vanoni, que tem que ser apontado, sim, mas a gente tem que reconhecer os pontos fortes que tem tido esse governo. Na questão da educação, na questão da saúde, na questão da melhoria de infraestrutura para o município, e vou mais. O Tribunal de Contas não trabalha sozinho. Ele trabalha conosco, porque nós fiscalizamos, também temos o papel de fiscalizar, e além disso tem a Defensoria Pública e também o Ministério Público. Vereador Nunes, será que nesse processo todo, o voto do relator, essas fiscalizações, tanto da Câmara Municipal, quanto do Ministério Público, quanto da Defensoria Pública, pode ficar oculta? Não, o voto do relator tem que ser levado em conta, porque ele tem experiência nessa área. Então, quero registrar aqui que o governo vem se esforçando a cada dia mais para poder tentar sanar todos os problemas que tem na cidade, mas a cidade é grande e tem muita coisa que se fazer. E a gente tem que usar a coerência, aquilo que está dando certo tem que se elogiar, sim. Aquilo que está dando errado tem que se criticar, sim. Por isso que eu nunca acho errado de um vereador criticar pontos que o governo está errando. Não, eu colaboro com o vereador, inclusive, nessa discussão, vereadora Vivi. Agora, não dá para fazer um voto aqui baseado só naquilo que eu acho que é bom para o meu mundo. O meu mundo é esse. Prova disso que tem 2 vereadores que estão votando contrário o voto da vereadora Lorene. Porque conseguiram, de forma técnica, Vossa Excelência também tem uma assessoria excelente, conseguiu buscar o mecanismo legal, constitucional, de combater os argumentos apresentados. Então, quero finalizar aqui, senhor presidente, senhora presidente, né? Me orgulho muito de sempre olhar para a mesa e ter uma presidente, porque eu acho muito importante. O vereador Boné já está correndo aí. Para dizer, votem tranquilamente, andem pela cidade, muito a se fazer, mas é injusto não olhar para aquilo que está dando certo. É injusto o esforço que o governo tem feito nesse momento de crise, esses momentos de crise, porque a crise não para, né? Você vê o PIB está baixando, a perspectiva de PIB para esse ano é abaixo de 1% já, é 0,87%. Então, nesse esforço, o governo tem
mantido todas as estruturas, né? O desemprego que a gente tem na nossa cidade, vereador Adalto, que a gente não vai fugir. Essa é a nossa realidade. O governo tem tentado, de todas as formas, prestar um serviço de qualidade para a população, que é obrigação do governo. Ele não faz mais que favor, faz mais que obrigação dele, não é favor. Então, mas vamos registrar e vamos dar o voto de confiança e dizer que a gente tem que olhar para as coisas positivas e não fazer só de politicagem esse voto. Porque esse voto tem uma questão da cidade de Taubaté, né? Então, nós estamos no caminho de que a cidade precisa crescer ainda mais. Mas para isso a gente também tem que dar força para que a gente possa avançar na nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Nunes Coelho, próximo a fazer uso da tribuna. Senhor presidente, digna mesa, nobres pares, aqueles que nos acompanham através da TV Câmara, prometo, Vossa Excelência, que eu não vou pedir para acrescentar minutos do meu tempo não, porque eu vou falar, dentro dos 15 minutos eu vou falar suficientemente. População que nos acompanha, a vereadora Lorene acabou de nos credenciar ainda mais para votar a favor das contas do prefeito. Quando ela fez algumas pontuações aqui, não sei se é apontações ou apontamento, né? Apontamentos. Existe dois erros. Existe o erro de crime, né? Que se o Tribunal de Contas tivesse apontado um erro crime, aí era hora de nós aqui julgar o prefeito o seu erro. O que os técnicos apontou, alguns erros técnicos que a Lorene acabou de comentar aqui, ela também fez esse apontamento. E nós, como representante da população, que nos elegeu para dar sustentação política à cidade, olha para você ver como a coisa é tão séria. Ontem eu estive ali na rodoviária velha, ou melhor, na rodoviária nova. Eu estava olhando aquela rodoviária. A diferença que está aquela rodoviária hoje e do que aquela rodoviária era há 8 anos atrás. A gente entrava e sentava ali nos bancos dentro da rodoviária, você olhava, estava cheio de sujeira, pedaço de coisa caindo, infiltração, goteira. A qualidade daquela rodoviária de hoje. E nós, vereadores, temos a obrigação de dar sustentabilidade. O prefeito que está lutando para a cidade desenvolver e crescer com estabilidade. E a vereadora Lorene, ela mesma apontou que o prefeito venha fazendo esse tipo de trabalho, preocupando com a qualidade no sistema. E ao findar os seus apontamentos, ela mesmo fala que não viu nada errado, mas que ela decidiu pessoalmente. É uma coisa dela, pessoal, política do prefeito da nossa cidade. Não é uma coisa errada. Não foi um erro. Mas ela fez aqueles apontamentos, usou a sua técnica, juntamente com a sua equipe técnica, e depois ela disse, agora não tem nada, não tem nenhum crime, o prefeito não cometeu nenhum crime, pelo contrário, está se aperfeiçoando, porque o que foi apontado aqui foi alguns erros que tinha, mas está consertando, está colocando em ordem,
Mas eu vou votar contra. Mas eu vou votar contra. Porque politicamente, esse prefeito aí é meu adversário politicamente. Então, por isso que eu vou votar contra. E nós aqui vamos votar a favor. Né, dona Graça? Nós vamos votar a favor. Não, a Graça é a favor. A Graça é uma dos braços fortes da administração pública de Taubaté. Então, nós vamos votar a favor porque as contas de 2015 e 2016 têm argumento suficiente para nós aqui, que somos aqueles que dão aval final que nós demos a semana passada, do empréstimo de 29 milhões para as lâmpadas de LED. Porque essa Câmara, ela reconhece que a cidade está avançando e precisa avançar muito mais ainda. Olha para você ver aqui, ó. Semana passada nós votamos um projeto aqui, do prefeito executivo, que nós rejeitamos 2 artigos. Nós rejeitamos 2 artigos de um projeto que foi aprovado nesta casa aqui, porque a equipe técnica do prefeito mandou o projeto, elaborou o projeto, mas quando chegou aqui, os vereadores desta casa viu que naquele momento não tinha como votar aquele projeto, politicamente e tecnicamente. E nós rejeitamos 2 artigos. É o que a vereadora falou, equilíbrio. Nós chegou aqui, a gente viu que analisamos através das nossas assessorias, as comissões, e analisamos e vimos que naquele momento não tinha como votar aqueles 2 artigos. Nós votamos contra os 2 artigos do projeto. Então, Janils, que está sentado ali, nós vamos votar contra o prefeito hoje. Não, desculpa. O prefeito já ficou assustado lá, se estiver assistindo, né? Não, prefeito, nós vamos votar contra o voto da Loreni. Nós vamos votar contra o voto da Loreni. E vamos votar a favor do prefeito nas contas do exercício de 2015 e de 2016. E a de 2017 e a de 2018 aí outro caso, ninguém sabe, né? Aí vamos ver. Então, eram essas minhas considerações, senhor presidente, e ainda vou deixar 8 minutos aí de acréscimo. Próximo vereador Luiz Rodrigo Digão. Senhor presidente, nobres pares, munícipes aqui presentes, telespectadores da Câmara, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu vim aqui fazer uso da palavra em relação às contas de 2015 e 2016 e fazer um breve resumo da nossa vida parlamentar aqui durante esses últimos 11 anos. Aqui foi citado o ex-prefeito Roberto Peixoto. E teve 8 contas julgadas do ex-prefeito Roberto Peixoto aqui, vereador Alexandre. E quando eu falo das 8 contas que teve o ex-prefeito Roberto Peixoto, duas delas teve o voto favorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E esse vereador seguiu o voto favorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, aprovando naquela ocasião as contas do ex-prefeito Roberto Peixoto. Por que eu falo isso? Porque o Tribunal de Contas, goste ou não goste, é um órgão técnico. Em algumas situações, vejo sim algumas colocações
difíceis de ser analisadas. Porque as contas da Câmara Municipal, ela segue um ritmo. Às vezes segue alguns apontamentos. E às vezes no decorrer do tempo essas questões são resolvidas e corrigidas. Da Prefeitura também tem esse mesmo segmento. E se a gente olhar todos os apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas, realmente assusta a colocação dos novos vereadores. E conforme o vereador Douglas Carbone acabou de falar, a votação aqui é totalmente política. É totalmente política. E eu sigo uma coisa, vereador da Alta Farmácia. Uma coisa a gente tem que ser franco. A gente tem que ser verdadeiro. A gente tem que ser... Eu sempre falo, a gente tem que dormir em paz com o nosso travesseiro. Colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. E o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, mesmo apontando essas falhas, mesmo apontando inúmeras falhas e apontamentos, no meu entendimento, alguns apontamentos são até um pouco delicados, mas deu pelo voto, pelo parecer favorável. Né? Julgou as contas do prefeito regular. Deu, através dos seus recursos apresentados, deu pela aprovação das contas. E quando eu falo aqui que eu quero dormir em paz com o meu travesseiro, porque amanhã, se vir alguma conta contada do tribunal, eu também sigo o tribunal. E uma vez, vereador Diego Fonseca, eu sempre falei isso aqui. E pode pegar aí as fitas, tem 11 anos de Câmara, pode pegar as fitas. Eu lembro, vereador Diego Fonseca, que teve uma das contas que eu estava aqui, sendo pressionado nessa casa. Fui pressionado nessa casa. Foi a primeira conta do Peixoto. Tinha 14 vereadores. Eu fui pressionado. Vereador, você tem que votar favorável. O tribunal é só um órgão consultivo. Foi vendido várias... primeiro ano de mandato. Não tinha experiência. Eu, o vereador Alexandre Vilar, tinha acabado de entrar. Os 3 vereadores novos, né? Eu, o vereador Alexandre, e o Antônio Marques, que tinha sido prefeito. Segundo mês. E sentado nessa cadeira, onde o vereador Alexandre sentado ali, o vereador Vanoni de um lado, o vereador Antônio Maia do outro. Tinha os professores, o vereador falecido Rodson Lima aqui, no mesmo lugar que o Bob. E naquela ocasião, sofreu uma pressão nesse lugar. Ó, vereador, o senhor tem que... E sabe quem ligou para a casa do meu pai? Parabenizando a minha firmeza naquela conta, vereador Alexandre Vilar. O senhor Bernardo Ortiz, pai. Eu falo isso porque é verdade. Olha para você ver como que é a vida. A parabenizando pela firmeza, pela seriedade que nós tivemos naquela ocasião. E as contas vieram rejeitadas. E mesmo assim os vereadores derrubaram naquela ocasião, deram o voto favorável às contas do ex-prefeito Roberto Peixoto. E eu mantive o posicionamento. Nós mantivemos o posicionamento naquela ocasião. Por que eu falo isso? Porque se amanhã vinha conta do atual prefeito Ortiz Júnior, apontando contra o tribunal, também vão manter as contas rejeitadas. Porque é o único fato da gente fazer justiça, vereador Adalto. Não adianta eu chegar hoje, votar favorável, amanhã vir as contas rejeitadas, eu também votar favorável. Eu tenho que ter um segmento, tem que ter uma postura. Por mais que a gente não concorde com algumas situações que nós, como vereadores parlamentares, defendemos aqui na Câmara Municipal, mas nós temos que fazer justiça. E temos que entender que realmente, às vezes, algumas coisas, politicamente, a gente ganha e perde. Então, eu tenho a tranquilidade de poder votar seguindo o Tribunal de Contas pela aprovação das contas, mesmo não concordando com algumas coisas,
Até porque alguma das coisas que nós defendemos aqui na Câmara Municipal, brigamos aqui na Câmara Municipal para que não seja feito. Porém, o tribunal, que é o órgão técnico, olha pelas contas e dá o voto favorável às contas da Prefeitura no exercício 2015-2016. Então, quero seguir a mesma prudência de 2009 até hoje. Então, eu declaro meu voto favorável às contas do atual prefeito Ortiz Júnior, por essas razões, que a gente segue e sempre vou seguir enquanto sentar na cadeira de vereador, sempre seguirei o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Senhor presidente, são essas minhas considerações. Encerrada a discussão, vamos ao processo de votação. Conforme o inciso 5º do artigo 224 do Regimento Interno, repito que não há encaminhamento de voto. Passamos, portanto, à votação. Solicito à mesa a abertura do painel para votação. Antes, porém, será submetido à deliberação do plenário o projeto de decreto legislativo número 8 de 2019, referente às contas do prefeito do exercício 2015. Faço saber aos senhores que o presidente também tem direito a voto. Tá certo? Os vereadores, prestem atenção. Os vereadores que quiserem aprovar as contas do prefeito devem votar não. Ok? Os vereadores que querem aprovar as contas do prefeito devem votar não. Os que quiserem rejeitar as contas do prefeito devem votar sim. Ok? Para rejeição, sim. Para aprovação, não. Alguma dúvida? Vamos então à proposição. Solicito à mesa a abertura do painel para a votação da proposição. Solicito à mesa encerrar a votação e exibir o resultado. Então, vocês não tinham dúvida. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Guará. Queria só registrar que meu voto eu acabei registrando errado. Eu votei favorável na Comissão de Finanças, defendi o projeto e, felizmente, não tem como voltar atrás, mas está aprovado, é o que vale. Obrigado. Foram obtidos 16 votos favoráveis às contas do prefeito e 2 votos desfavoráveis.
Declaro rejeitado o projeto do decreto legislativo número 17/2017, ou seja, as contas do prefeito foram aprovadas. No espelho Moral Bico, com o voto contrário da vereadora Lorene e do vereador induzido ao erro, o vereador Guará Filho. Tá certo? O Guará fez às vezes aí do Damião, que eu sei o Cosme e o Damião, que o Vidal não veio, o Guará fez do lado dele. Senhor secretário, a favor do segundo item. Solicito ao senhor secretário fazer a leitura do segundo item da ordem do dia. O pessoal entrou numa coisa para não discutir. Aí direto à votação, beleza? Projeto de decreto legislativo número 5/2019. Rejeita o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre as contas do prefeito municipal de Taubaté referente ao exercício 2016. Passamos, portanto, à votação. Solicito à mesa que faça a abertura dos terminais para a votação do segundo projeto. Segundo projeto da ordem do dia. Senhores vereadores, o painel está aberto para a votação. Vereador Gessé. Solicito a mesa encerrar a votação e exibir o resultado. Declaro aprovado por 17 votos as contas do prefeito do exercício de 2016, com o voto contrário da vereadora Lorene. Não havendo mais nada a ser deliberado, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos, boa tarde a todos.